Tele Brasil Notícias. Estamos começando a nossa edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, agradecendo sempre a sua audiência. Abordaremos hoje a questão de refeições no mundo inteiro, onde 1 bilhão acaba sendo desperdiçado. Falaremos também aqui do Brasil, 72% dos brasileiros que sofrem da doença do sono. Abordaremos também a questão de dívidas, a renegociação de dívidas do Desenrola Brasil, que foi prorrogada, e muito mais outras informações. Então, acompanhe nesta edição do jornal Tele Brasil Notícias. No ar! Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da fome no mundo. Mas além da fome, a questão é que mais de 1 bilhão de refeições acabam sendo desperdiçadas por dia no mundo inteiro. Exatamente quase 800 milhões de pessoas estão passando fome, dados inclusive do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que apontam então este grande desperdício de alimentos. E revelam que o mundo joga fora nada menos que 1 bilhão de refeições. Vamos comprovar e acompanhar essa informação. Quase 1/5 de todos os alimentos disponíveis para os consumidores no mundo foram desperdiçados em 2022, segundo o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, PNUMA. Para tentar mudar esse cenário, no Brasil há iniciativas tanto de instituições como de consumidores. O Brasil é um dos grandes produtores de alimento e está em 4º lugar com o desperdício de alimentos no mundo, né? Então, acho que algumas ações precisam ser feitas de forma muito incisivas para a gente reverter esse quadro. O Sesc Mesa Brasil trabalha em parcerias com os supermercados, que esse produto que é tirado da gôndola, com pequeníssimas avarias, que iria para o lixo, né? O Mesa Brasil recolhe esses alimentos e entrega para as 356 instituições cadastradas no Sesc Mesa Brasil. Aqui na casa da Milena, o cuidado para evitar o desperdício começa no planejamento das compras. Ela só traz para casa o que sabe que vai conseguir cozinhar ao longo da semana. E ela aproveita todo o potencial dos alimentos, como o talo da couve usado para fazer esta farofa. Olha, eu acho que o segredo é o planejamento. Quando a gente vai no mercado, é legal já saber mais ou menos o que a gente vai fazer durante a semana e comprar o necessário, assim, verduras e legumes a gente sabe que estraga rápido, então eu vou comprar principalmente o que eu vou fazer. Tem muitas partes dos alimentos que a gente pode consumir, as cascas de muitas frutas, os talos, então a gente já vai separando e pensando o que fazer com cada coisa, com cada parte. Mais do que a mudança de hábitos em casa, esta especialista diz que é importante definir uma política pública em parceria com o setor privado. Acho que a palavra de ordem é sempre a prevenção. Tomando como exemplo outros países, o Japão acompanha esse cenário do desperdício de alimentos desde 2008. Então, vem sistematicamente se debruçando em dados para entender onde estão as falhas. E com isso, eles alcançaram esse percentual de 30% de redução em comparação 2008 e 2019. Porque a gente sabe que o desperdício de alimento começa lá atrás, né? Na produção do alimento, no campo. O transporte, o modal transporte no país é um responsável de grande parte da perda de produtos, né? As estradas, a distância, né? Então, você carrega um caminhão com 800 toneladas, você vai aproveitar 500 e assim vai. Aí esse caminhão descarrega no Ceasa. Os Ceasas é um grande polo de desperdício de alimento. Você tem a perda nos supermercados, depois você tem a perda final na casa do consumidor. Então, é uma trilha de desperdícios, né? Estima-se que aqui no país a gente consuma apenas 30% a 40% daquilo que foi produzido. Vamos agora falar então com as empresas e os empresários, porque as empresas de todo o país terão que divulgar dados salariais. Exatamente. A Advocacia Geral da União reverteu uma liminar que desobrigava as empresas de todo o país
a divulgar esses dados sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Agora, então, prevalece a regra de transparência salarial. A liminar que desobrigava empresas de todo o país a divulgar relatórios de transparência salarial foi concedida após um pedido da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. A entidade alegava que esse relatório poderia gerar uma exposição indevida dos dados pessoais dos funcionários. Só que essa liminar foi derrubada na semana passada pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte. No entendimento da desembargadora, não há violação de dados pessoais, já que a divulgação desse relatório inclui somente a diferença do percentual que é pago a homens e a mulheres. O prazo para que as empresas com mais de 100 funcionários divulguem esse relatório terminou ontem. Essa determinação é importante para garantir a equiparação salarial entre homens e mulheres, um direito que também é garantido por lei. Vamos agora então destacar uma de nossas manchetes, que foi a questão do sono. Porque nada menos que 72% dos brasileiros sofrem da doença do sono. A questão de sono, que acaba faltando para dormir bem e se estar bem no dia seguinte. E uma outra pesquisa, então, da Fiocruz, também apontou a mesma situação. 72% dos brasileiros sofrem de doença relacionada ao sono. E a reportagem, inclusive, da Rede Minas de Televisão, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, está mostrando que a questão de dormir também é algo que acaba se aprendendo. Além disso, a Associação Brasileira do Sono e outras organizações, inclusive, criaram uma cartilha com orientações para garantir a qualidade do seu sono. Essa cartilha, inclusive, você pode acessar ela no semanadosono.com.br. Mas vamos observar com mais detalhes. Tem quem ache que cochilar logo que se deita na cama e dormir a noite toda é sinal de um bom sono, mas não é bem assim. Existe uma classificação atual da insônia em que aquela pessoa que até dorme, até pega no sono, até mantém esse sono, mas ela acorda mal. Então, ela acorda sem qualidade. Então, existe a pessoa que dorme a quantidade que ela precisa, e a gente acaba olhando todos os exames e tá tudo ok, e mesmo assim ela não descansa. Essa sensação de acordar cansado tem tudo a ver com nossas escolhas nas horas que antecedem o sono. Um exemplo disso é a prática de atividade física antes das 6 da tarde. Ajuda a relaxar o corpo e prepará-lo para o descanso. Depois desse horário, o estímulo pode causar o efeito contrário. Quem quer ter uma noite bem dormida também tem que ficar atento ao que se consome antes de dormir. O nosso intestino, ele não tem que estar trabalhando na hora da gente dormir, a gente tem que descansar o intestino nessa hora. Então, quanto antes a gente puder comer e coisas mais leves, então proteínas mais leves, peixe, frango, alguns tipos de frutas, queijos. A qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade de vida. Segundo estudos da Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. A estimativa é que existam mais de 100 distúrbios desse tipo. A falta de sono adequado pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo fadiga, irritabilidade e até mesmo problemas mais graves, como doenças cardiovasculares, diabetes e depressão. Por isso, é importante a pessoa buscar ajuda se estiver enfrentando dificuldades para dormir e, claro, melhorar os hábitos para evitar chegar a esse ponto. Eu brinco que o sono não começa de noite, o sono começa de manhã, primeiro momento que a gente acorda. Inicialmente, a gente precisa definir horário de acordar e, quando a gente definir esse horário, tentar não variar muito. Outra coisa, se expor ao sol. O sol é nosso maior aliado do sono. É através dele que a gente sabe a hora que é de acordar, o cérebro inteiro está todo acordado, a hora de produzir e liberar a melatonina. Então, o sol, ele é nosso melhor amigo e marcador. A Associação Brasileira do Sono e outras organizações criaram uma cartilha com orientações para garantir a qualidade do sono. Acesse semanadosono.com.br.
Vamos falar agora da questão de medicamentos que ficaram mais caros a partir da última segunda-feira, exatamente. Então o consumidor tem que estar aí bastante esperto e atento aos preços dos remédios aí nas farmácias, porque justamente nessa última segunda-feira os medicamentos acabaram tendo aí as suas alterações de preços. Vamos observar. Conforme previsto por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, órgão ligado à Anvisa, a partir de 1º de abril deve haver reajuste no preço de todos os medicamentos. Esse reajuste anual, nem todos os anos tem ele, então tem até dia 31 para o governo estar repassando qual vai ser essa porcentagem de aumento, né? Então a partir do dia 1º aí a gente está esperando aí já ter o aumento dos medicamentos. O cálculo é feito sempre em março com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo dos últimos 12 meses, considerando ainda a produtividade das indústrias de medicamentos, a concorrência de mercado e os custos não captados pela inflação, como o câmbio e a tarifa de energia elétrica. Para se ter uma ideia, um medicamento para tratamento de diabetes na faixa de R$200, num reajuste de 4%, subirá para R$ 207,98. Quem usa medicamento para tratamento de hipertensão, que custa em média R$ 47,60, passará a pagar em torno de R$ 49,50. A orientação é aproveitar a última semana de março para pegar preços mais em conta. Quem faz uso de medicamento contínuo, que a gente sabe que é mais pesado aí, né, para os brasileiros, né, tem até o dia 31 para ainda estar comprando esse medicamento com o preço que é exercido hoje, né. Então, a partir de segunda-feira, a partir do dia 1º, certamente já vai estar tendo aumento desses medicamentos. Vamos também falar na questão de saúde, porque há um aumento no número de pessoas com demência no Brasil. Até o ano de 2050, quase 6 milhões de brasileiros devem ser diagnosticados com demência. É o que mostra um estudo feito também pela Fiocruz. Apesar da predisposição genética, em muitos casos é possível que haja a prevenção ou você se prevenir. Vamos observar. Dona Altamira tem 91 anos e vive com demência há 7 anos. Os primeiros sintomas surgiram num passeio com a família. Nós voltávamos de uma viagem de Macaé, aniversário dos bisnetos, eu e meus irmãos, e paramos para lanchar. Nisso que nós paramos, no retorno para o carro, ela bloqueou, ela parou. A Leila, filha da Dona Altamira, se afastou do trabalho para cuidar da mãe, mas consegue dividir a tarefa com outras pessoas. Quarta e quinta eu tenho uma pessoa em casa. Quando eu preciso sair à noite, meu irmão, minha sobrinha, eles ficam. Demência é uma doença causada pelo declínio da cognição e costuma ser mais incidente em pessoas idosas. As causas mais comuns são a doença de Alzheimer e a demência vascular. Quando elas começam antes dos 60 anos de idade, existe uma chance maior de ter uma causa genética. Quando começa depois de 60 anos, essa chance de ter uma causa genética diminui e a idade passa a ser o principal fator de risco. Até 2050, quase 6 milhões de brasileiros devem ser diagnosticados com demência. A estimativa é do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, o ELSE Brasil, realizado pela Fiocruz. O aumento esperado de casos no Brasil chega a ser o dobro do que se estima para os Estados Unidos, por exemplo. Existe a predisposição genética, mas em muitos casos é possível prevenir. Anos de escolaridade, um trabalho que tem uma demanda intelectual no dia a dia, se possível aprender uma outra língua, tocar instrumentos musicais, tudo isso aumenta a quantidade de sinapses, de conexões neuronais, e isso vai proteger essa pessoa para quando ela estiver numa fase mais avançada de vida, né? Cessar tabagismo, evitar o álcool, tratar a hipertensão, diabetes, fazer atividade física. O custo médio para se tratar demência é estimado em R$100 mil por ano. Um relatório da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, com a compilação de dados mundiais, aponta que nos países de baixa renda, 90% dos cuidados para as pessoas que vivem com demência acontecem em casa. É uma doença cara, onera a família, acaba com a situação financeira da família. A ABRAS oferece apoio gratuito a famílias e cuidadores e atua em diversas frentes, na conscientização
conscientização para os desafios que a demência ainda deve trazer para a saúde pública. Como cuidar de uma mãe que a vida inteira fez tudo por mim, como no caso, a Leila, e de repente essa pessoa passa a achar que eu sou a mãe dela. Ela não me vê mais como filha, porque a doença fez ela esquecer. Essa família toda adoece. Para a representante da instituição, a redução de riscos em demência é uma urgência nacional. O Brasil envelheceu e não está preparado para esse envelhecimento. De uma maneira geral, a gente não tem uma política pública que adequa a esse idoso dentro da esfera municipal, estadual e federal. Passa a ser uma pessoa especial, que ela vai perdendo a consciência, vai perdendo a memória, vai deixando de ser aquela pessoa. É minha mãe, né? Vamos falar agora da questão de poluição, porque mais de 7 milhões de pessoas acabam morrendo por causa da poluição. Inclusive, o nosso Senado aprovou, na semana que passou, o projeto de lei que cria a Política Nacional de Qualidade do Ar. A proposta agora vai para a sanção do presidente da República. Esse tema, inclusive, atinge diretamente a saúde da população brasileira e também do mundo, né? Porque o relatório anual mundial sobre a qualidade do ar mostra que em 2023 apenas 7 dos 134 países que acabaram sendo avaliados cumpriram então os padrões de qualidade do ar estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Vamos conferir. Todos os anos, 7 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência da poluição atmosférica, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essas mortes poderiam ser evitadas por ambientes mais saudáveis, o que torna urgente a adoção da Política Nacional de Qualidade do Ar. Essa política, esse plano, eles são fundamentais para dar um norte para um problema que é muito importante e que está afetando diretamente a qualidade de vida das pessoas, não só nas grandes cidades, mas também no campo, no meio rural. Quando a gente está falando do campo, a gente está falando de um outro conjunto de problemas ligados, por exemplo, à questão das queimadas, da fumaça relacionada a essas queimadas, que pode deixar o ar muito impróprio para a saúde, até mais impróprio para a saúde do que o ar que a gente respira nas grandes cidades. De acordo com o projeto, a União fica responsável pelo Plano Nacional de Gestão da Qualidade do Ar. O documento será atualizado a cada 4 anos e estabelecerá padrões de qualidade do ar e de controle das fontes de emissão de poluição. Os órgãos ambientais dos estados e do Distrito Federal deverão elaborar em até 2 anos os planos locais. O objetivo é assegurar a preservação da saúde pública e do bem-estar desta e de futuras gerações. A população brasileira também sofre com problemas respiratórios. A asma, doença crônica inflamatória das vias aéreas ou brônquios, atinge aproximadamente 8,4 milhões de pessoas, 5,3% dos habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde. O que tem aumentado essas doenças respiratórias é a poluição do ar, porque a presença de um menor teor de oxigênio, junto com poeiras, ocasionadas por carros, por fumaça da descarga dos carros, como também das chaminés das fábricas. Tudo isso prejudica muito a saúde respiratória. Vamos falar agora do nosso dia a dia, porque os brasileiros estão entre os mais estressados do mundo. Isso mesmo. O Brasil aparece entre os últimos colocados em rankings sobre a saúde mental. No levantamento com 71 países, os brasileiros estão entre os que mais relatam sentir estresse e dificuldades com a parte mental. Exatamente, então, acúmulo de serviços, sem tirar férias, aquela preocupação em fechar as contas, acaba indo embora a saúde. Mas vamos conferir. Manuela tinha 15 anos quando os sintomas começaram a aparecer, mas só depois de 10 anos recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar, distúrbio que provoca oscilações de humor com alternância de momentos de euforia e depressão. O diagnóstico foi incrível. Primeiro foi, poxa, tenho alguma coisa, graças a Deus, eu vou tratar, vai ficar tudo bem. Só que depois veio, putz, eu tenho um transtorno mental
vai vir o estigma, o preconceito, a marginalização que as mulheres sofrem mais também por conta das músicas, dos filmes que sempre retratam as mulheres de uma forma muito pejorativa, preconceituoso. Então foi uma dualidade assim muito grande. Como Manuela, 34% da população brasileira relata viver com problemas de saúde mental. O país foi considerado o quarto pior do mundo nessa área, em um ranking de 71 países, segundo o relatório Estado Mental no Mundo. Esse distanciamento, essa falta de coesão social, essa migração de classe social para baixo, que é o empobrecimento da população, isso tudo piora a nossa qualidade de vida e piora a nossa qualidade de saúde mental. Nós precisamos organizar melhor tudo isso, além do fato de que o preconceito continua sendo determinante para você ter este muro chamado preconceito, estigma, que afasta você da possibilidade de tratar. Para melhorar o atendimento à população, o SUS oferece diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. São cerca de 4.000 unidades de apoio, entre centros de atenção psicossocial, unidades de acolhimento e serviços especializados em mais de 1.900 municípios. A Manuela transformou a dor em informação. Ela escreveu 3 livros sobre a vida com transtorno bipolar e também faz palestras para mostrar a todos que não estão sozinhos e que é possível viver bem seguindo um tratamento multidisciplinar. Eu estava até falando, como eu queria ter tido uma Manuelinha para falar, de ir lá assistir uma pessoa falando sobre tudo que eu sinto e ver a pessoa sentada lá falando sobre ela e tendo essa clareza de conversar e falar sobre a dor dela. Minha vida foi muito complicada. Então, ver que outras pessoas também tiveram uns 20 sintomas ou 10 sintomas e estão aí vivos e estão lá procurando ajuda, estão procurando mais informação, psicoeducação. Então, eu fico muito feliz de fazer parte, sabe, da psicoeducação dos outros. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda a prisão civil que pode ser cassada quando não for medida mais eficaz para obrigar o devedor a pagar a pensão alimentícia em atraso. Vamos observar. Prisão civil pode ser cassada se não levar devedor a pagar pensão alimentícia. O entendimento é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado, ao completar 18 anos, a filha juizou ação contra o pai para receber as parcelas da pensão alimentícia que não foram pagas entre maio e julho de 2015, além daquelas que vencessem ao longo do processo. Como o pai não pagou os valores em atraso, ele teve prisão civil decretada em 2017, mas o mandado só foi cumprido em 2023. No habeas corpus, o pai alegou estar sem condições financeiras devido a problemas de saúde. Argumentou também que a filha era maior de idade e já trabalhava como advogada, não existindo urgência para regularizar o pagamento da pensão alimentícia. O habeas corpus foi concedido pela 3ª turma do STJ para cassar a prisão civil sob o entendimento de que o pai demonstrou que a filha já possui condições financeiras de se manter, mesmo sem nenhuma ajuda do genitor, desde 2015. O relator, ministro Moura Ribeiro, citou o precedente do tribunal no sentido de que a restrição da liberdade só é justificável, entre outros pontos, se servir para garantir o pagamento dos valores em atraso e for a medida mais adequada para manter a subsistência de quem recebe pensão alimentícia. Moura Ribeiro também observou que, no caso analisado, a filha ainda pode cobrar as parcelas atrasadas da pensão por outros meios de execução do débito. Vamos falar agora de uma coisa importante que é o Código Civil. Na comissão de juristas estão debatendo a revisão do Código Civil. Sim, esta comissão vai discutir ao longo desta semana, inclusive que nós estamos, no Senado, o relatório final para a revisão e atualização do Código Civil, que está em vigor já há 21 anos, exatamente. Então vamos ver, na reportagem, as principais mudanças propostas até o presente momento.
Terão 5 encontros de hoje até a próxima sexta-feira para que os juristas entreguem um relatório final com a proposta do novo Código Civil brasileiro. É uma espécie de esforço concentrado, com a participação de 36 juristas. O documento traz mudanças em temas como casamento, herança, contratos e até doações de órgãos. A ideia é atualizar o Código Civil com as transformações mais recentes da sociedade. Inclusive, há a proposta de um capítulo falando sobre o mundo virtual, com as regras para a internet e das relações no meio virtual. Esse relatório final deve ser apresentado e aprovado já na próxima sexta-feira. Em seguida, será entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E cabe ao Pacheco dar o encaminhamento a essa proposta no formato de um projeto de lei que deve ser analisado pelos senadores nas comissões e depois no plenário do Senado. Vamos ver agora na reportagem as principais mudanças propostas até agora. O projeto do novo Código Civil prevê a multiparentalidade, ou seja, os pais biológicos e afetivos poderão ter a paternidade simultaneamente reconhecida. Para a doação de órgãos, não será mais necessária a autorização da família, basta deixar por escrito o desejo de ser doador. O texto propõe ainda que a personalidade civil termina com a morte encefálica, o que é visto como uma tentativa de facilitar a doação de órgãos. O novo código também estabelece que animais passem a ser considerados seres vivos dotados de sensibilidade e passíveis de proteção jurídica. Foi proposta a criação de uma nova figura jurídica, chamada de convivente, além do cônjuge, para descrever as uniões estáveis. O texto ainda prevê a exclusão do cônjuge ou convivente como herdeiro necessário. Isso significa que o companheiro ou companheira pode ser excluído da herança, sendo obrigatório somente descendentes e ascendentes entre os herdeiros. A reforma do Código avança em relação ao casamento civil e às uniões estáveis. O texto passa a reconhecer as uniões entre duas pessoas, independentemente do gênero e da orientação sexual. A proposta prevê também proteção às pessoas no ambiente virtual. As plataformas digitais seriam responsabilizadas civilmente pelo vazamento de dados de usuários. E o uso da inteligência artificial deverá ser sinalizado e seguir padrões éticos. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo, como sempre, a sua audiência. Mas ainda vamos falar sobre a questão da renegociação de dívida do Desenrola Brasil, que, inclusive, foi prorrogado. Então, se você tem a dívida ou não sabe como pagar, acabou ganhando mais tempo para aderir aí ao Desenrola Brasil. Então, o prazo realmente foi prorrogado por mais 50 dias. Então, agora as pessoas com renda até 2 salários mínimos ou inscritos no CAD único têm até 20 de maio para justamente renegociar os débitos com grandes descontos. Patrícia se formou há 13 anos com a ajuda do Fundo de Financiamento Estudantil. Ela suspendeu os pagamentos do FIES durante a pandemia e viu a dívida triplicar, mas agora conseguiu voltar a pagar as parcelas com desconto. De repente me veio uma cobrança, eu tava com a dívida deu uma triplicada por conta dos juros que eu não estava pagando. Eu falei, meu Deus, eu estava terminando de pagar, agora eu tô com uma dívida enorme. Aí voltei a começar a pagar. Só que estava aí bem alta, ficou bem alta assim para mim, que pagava uma parcelinha, veio uma parcelona. E aí agora no mês de março eu consegui fazer a renegociação dessa dívida e ficou ótimo, assim, já vou terminar de pagar o FIES. Mais de 250 mil pessoas já conseguiram renegociar quase 11 bilhões de reais por meio do Desenrola FIES, um programa que dá descontos no valor do débito e pode zerar os juros para quem está com parcelas atrasadas no programa. Mais de 1 milhão de brasileiros com contratos feitos até 2017 podem se beneficiar dessa ação. Os estudantes eles devem procurar fazer essa renegociação, os descontos são aí imperdíveis, né, com um percentual que vai até 99% de desconto da dívida. É uma oportunidade
para esses estudantes financiados poderem ter seus nomes retirados dos cadastros restritivos de crédito, né, acabar de vez por todas com a dívida, né? Os pedidos de renegociação devem ser feitos à Caixa ou ao Banco do Brasil até o dia 30 de maio. Todo o processo também está disponível nos aplicativos dos bancos. Entram no Desenrola as dívidas registradas até 30 de junho de 2023. Para a Patrícia, a quitação do débito encerra um ciclo. Eu vou conseguir pagar o FIES e, enfim, agora formar financeiramente. E esse foi o nosso Jornal Tele Brasil Notícias desta semana, que agradece mais uma vez a sua audiência aqui no Brasil ou em outras partes do mundo. E lembrando que você pode acompanhar através do YouTube ou Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, as informações aqui apresentadas e outras anteriores também de esclarecimento, porque o nosso jornal é feito na medida certa de utilidades para você no seu dia a dia. Queremos agradecer também o trabalho de nossa equipe técnica e estaremos de volta até a semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.